Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos esperar a galera entrar aí. Hoje um tema que todo mundo ama. Saborização é uma coisa que é a que vocês mais me perguntam, que é o que fez a maior parte das pessoas seguir aqui por conta das receitas. Beijo para todos, Milen Júnior, Alexandre, Tereza, Daniele, Tuana, Kombucha Sunshine, que esse nome é incrível, Jonatas, Grace Kombucha Artesanal, Maria, beijo para todos vocês, muito bom ter vocês aqui. Vamos falar de saborização hoje, essa live que eu não consegui salvar para colocar no Drive, mas que eu tô fazendo de novo porque é aquela live que todo mundo ama, que é sobre técnicas de saborização. E aqui que divide, hein? Os kombucheiros com os iniciantes. Aqui que é o limitador. Oi, Dani, tudo bem? Saudade de você. Márcia, Ana Cristina. Beijos para todos. Sou Edna, Graziela. Ah, gente, como é bom estar de volta. Eu fico algumas semanas sem fazer live aqui, já fico morrendo de saudade. E hoje, o que eu queria conversar com vocês era sobre técnicas de saborização. Técnicas de saborização é algo que faz com que o mesmo ingrediente tenha resultados totalmente diferentes. Então, de acordo com a forma como você usa aquele ingrediente, você pode mudar totalmente o sabor final da sua kombucha, sabendo a técnica que você precisa utilizar para cada coisa. Isso eu acho que é a maior dúvida das pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham que eu faço alguma receita e que ela dá certo, que funciona, faço a primeira vez e deu tudo certo, mas na verdade não é assim. Receita, ela é sempre um processo, não é na primeira vez, às vezes é, mas nem sempre. Então tem muito essa questão de testar, justamente porque existem muitas técnicas para utilizar aquele ingrediente e cada técnica vai se encaixar melhor para cada ingrediente especificamente. Então, vamos começar falando sobre isso sem enrolação. Existem algumas formas de saborizar, isso a gente está falando de quando você vai levar para a segunda fermentação, tá? Já fizemos aqui live sobre primeira fermentação, sobre a primeira etapa assim que você recebe um scoop, formação da matriz. Se você não viu essas lives, entra lá no Drive que você consegue acessar todas elas, ficaram salvas lá, e para acessar você clica no link da bio e faz a solicitação em aulas gratuitas gravadas. E aí você consegue assistir tudo. Então nessa live aqui vamos falar só de saborização. Então, se você tiver alguma dúvida, procura direcionar sua pergunta para esse tema, para ele ser construtivo para todas as outras pessoas que estão aqui querendo aprender sobre isso. Beleza? Então, algumas formas de saborizar kombucha. Existem saborizações, que são as primeiras que a gente aprende, que eu costumo chamar de saborizações simples. Essas saborizações simples são aquelas saborizações por adição. Então, a primeira delas, saborização simples. Existe também a saborização por infusão a frio ou pré-saborização. Algumas pessoas não usam esse nome porque ao pé da letra ele não tem o mesmo significado, que é o que a gente quer determinar, mas é um nome, ficou esse nome por ser um nome mais conhecido para a maior parte das pessoas. Mas realmente é um nome que não faz tanto sentido assim, se a gente for analisar pela técnica. Mas pré-saborização ficou como sendo o nome oficial. Pré-saborização ou infusão a frio, você também pode ouvir com esse nome. Essa é a segunda forma de saborizar. Existe também por infusão, então, no caso, adicionar infusões a quente. Então, você pode utilizar essa técnica para quando você quiser usar uma infusão específica de alguma erva, especiaria. Então, essa terceira forma é a de infusão a quente. Existe também a adição de xarope, e nisso a gente pode abranger xarope, calda, extrato. Tudo isso é quando a gente tem um outro líquido concentrado e que a gente usa esse líquido concentrado para saborizar a nossa kombucha. Então acaba ficando dentro do mesmo pacote, né? Xarope, calda ou extrato.
Então essas são as formas de saborizar, são basicamente saborização simples, pré-saborização, infusão e xarope caldo ao extrato. Então são 4 formas, são as mais comuns. E aí o que a gente precisa fazer com isso? Tendo todas essas técnicas em mente. Começar a pensar em como a gente vai utilizar com os ingredientes que a gente tem. Então vamos falar primeiro da saborização que todo mundo já fez, que é a saborização simples. Essa vai ser assim, a primeira coisa que você vai aprender quando você começar a fazer kombucha vai ser fazer essa saborização. Que é basicamente pegar um suco integral, algum suco que você tem aí e adicionar ele diretamente na kombucha. E por que a gente chama ela de saborização simples? Porque a maioria das vezes você já tem um ingrediente pronto e é uma coisa bem prática de se fazer. Você pode fazer até mesmo na própria garrafa que você for usar ela para levar para a segunda fermentação, ou pode fazer numa jarra e depois porcionar. Então é bem fácil e é uma coisa que costuma dar certo para a maior parte das pessoas. Então as proporções, nesse caso, acaba sendo o mais importante, e o que vai diferenciar uma kombucha de outra acaba sendo a proporção. O que a gente vê por aí em saborizações simples são a utilização de 10 a 30%, 15 a 30% de adição de suco integral, de suco já pré-pronto, né? Mais ou menos dentro dessa faixa. E quando a gente pensa no quanto a gente vai adicionar, a gente sempre tem que lembrar que quanto mais suco integral, quanto mais adições a gente fizer, mais açúcar residual você vai ter, consequentemente, uma gasificação mais intensa, mais atividade, menos estabilidade. A Teca, olha só, Teca, você é maravilhosa, recebi hoje sua caixinha, eu tô apaixonada por ela, não te mandei uma mensagem porque eu fiquei louca hoje, mas eu te amo. Beijo, amei sua caixa, muito obrigada. Recebi caixa dela hoje, gente, por isso que eu tô assim, eufórica. Mas enfim, saborizações simples, né? Foca aqui. Saborização simples, basicamente, é quando você tira a sua kombucha da primeira fermentação, você vai adicionar uma proporção de suco integral, de um suco pré-pronto. O que pode dar errado nessa técnica? Bom, você pode ter ingredientes que não tenham tanta qualidade, por exemplo, um suco que não seja 100% natural, um suco que tenha aromatizante, conservante, que ele não seja só a fruta, e ele pode gerar algum off-flavor na sua bebida. Então, ao final, você pode ter um odor, um gosto que não é exatamente o que você queria, às vezes gosto mais enxofrado, por conta da reação entre esse suco integral, de algum componente do suco, com a fermentação ali da kombucha, e isso pode gerar uma reação durante a segunda fermentação. O que pode acontecer de errado além disso é quando você utiliza um suco também que não tenha tanta qualidade, que ele atrapalha o desenvolvimento dos micro-organismos ali da kombucha, e que eles não consigam continuar metabolizando. E aí, nesse caso, a sua bebida não vai gaseificar. Se isso já aconteceu com você, com certeza foi a qualidade do suco que você usou, e isso acabou ou interferindo na fermentação e sua bebida não gerou gás, ou gerando algum off-flavor. Nesse caso, não é a kombucha, provavelmente é a interferência desses dois ingredientes. Então, você precisa trocar de marca, porque algumas marcas é meio que assim, comum no meio dos kombucheiros que elas deixam off-flavor. E aí, nesse caso, você substitui a marca e aí vai dar tudo certo. Resíduos também, principalmente em suco de maçã, em sucos que sejam mais concentrados, que geralmente esses que vem escrito assim, extra virgem, um suco que ele vai ter uma carga ali de fibras da fruta maior do que um suco que é mais processado, ele pode dar também esse off-flavor, então você tem que tomar cuidado com as quantidades que você usa. Você pode acabar tendo uma gaseificação excessiva, porque muitas dessas frutas mais comuns que a gente usa para suco integral, elas são fermentativas, elas têm essa propriedade de intensificar a fermentação, então é muito comum você ver kombucha de uva, de maçã, muito gaseificada excessivamente, que ela começa a sair para fora da garrafa quando você abre, e isso não é para acontecer. A kombucha tem que estar controlada, não é
legal você abrir ou você servir a kombucha e ela ficar espumando demais, gerando aquele excesso de espuma, ou a pessoa perder muito da bebida. Isso é algum erro na produção, então é algo que você precisa corrigir. E pode acontecer quando você tem frutas muito fermentativas, como eu falei. Esses sucos, eles têm essa propriedade. Uva, maçã, manga, maracujá, são frutas que elas têm naturalmente essa característica. Então, se você adicionar muito, você vai acabar gerando esses problemas. Agora, o que você tem de benefício quando você faz uma saborização simples é que a maior parte das vezes, mesmo se você for um iniciante e for a primeira vez que você está fazendo kombucha, é bem provável que você tenha resultados bons, satisfatórios, fazendo essa técnica. Eu não acho legal, assim, eu não recomendo que pessoas que estão nos primeiros lotes façam pré-saborização, xarope, extrato, porque isso são técnicas que elas exigem você conhecer muito de ponto de colheita, que é justamente onde os erros acontecem. Se você não tem um ponto de colheita perfeito, ou bem próximo do perfeito, o que vai acontecer é que quando você faz uma saborização com uma técnica que não adiciona nada a nível de volume, tipo pré-saborização, você vai adicionar fruta. Essa fruta, ela não vai contribuir com água, com líquido para sua kombucha, então ela não vai diluir a sua kombucha. Se você tiver errado no ponto de colheita, isso vai se intensificar ainda mais, e aí com a fruta você vai fazer um vinagre, porque é bem provável que a sua fermentação fique mais acelerada quando você adicione a fruta. Então é por isso que saborização simples é uma técnica assim, super tranquila para quem está começando a fazer, porque mesmo que a sua kombucha esteja ácida, quando você fizer uma diluição dela, adicionando essa proporção de suco, que vai variar de 10, 15 a 30%, quando você fizer essa adição, esse sabor mais avinagrado, ele vai se camuflar ali. E para um primeiro resultado, tá tudo bem, não tem nenhum problema você ter um resultado um pouco mais ácido inicialmente, porque isso é uma coisa que vai vir com o tempo, com a experiência. Quando você está começando, é a sua primeira vez com aquilo, então você não pode esperar que você saiba exatamente qual o ponto de colher, porque você nunca passou por isso, nunca provou uma kombucha ali durante a fermentação, e mesmo que você já beba kombucha, a experiência vai ser totalmente diferente. Então, essa identificação é uma coisa que exige um pouco mais de experiência. Então, é por isso que a saborização simples é uma técnica tão boa para quem está começando. Eu só acho que ela é uma técnica muito simples para quem tem, por exemplo, marcas maiores. Então, é bem tranquilo de uma pessoa que é iniciante começar a fazer kombucha e logo acertar o ponto exato de uma saborização simples. Logo ela colher uma kombucha perfeita e saborizar e ficar exatamente do jeito que ela quer. Então, se você é produtor comercial e você tem sua marca, procura trabalhar isso, trazendo a experiência que o seu cliente não tem em casa. Porque hoje em dia, os consumidores de kombucha, a maior parte deles que conhece kombucha e que valoriza esse produto, são pessoas que já produziram ou que têm interesse em produzir e que sabem que isso é possível, que estão dentro do mesmo universo que nós. Então, se você tem um produto que é muito simples, e quando eu digo simples, gente, eu não tô querendo dizer com um único sabor. Não, porque pode ser simples, mas tem muita técnica envolvida. O que eu quero dizer é que, assim, uma saborização de uma kombucha de uva, por exemplo, sem fazer juízo de valor, tô dizendo aqui uma coisa que que todos vocês já devem ter tentado e que eu vejo às vezes em marcas comerciais. Então, por exemplo, uma kombucha de uva. A gente sabe que assim, vai ser uma das primeiras coisas que as pessoas vão tentar. E kombucha de uva tem várias e cada uma vai ser de um jeito. As marcas vão colocar sua personalidade ali na kombucha, e uma vai ser mais ralinha, outra vai ser com mais gosto de uva, uma mais doce, uma menos doce. Beleza, existem vários estilos. Agora, se eu tô produzindo minha própria kombucha de uva, eu vou fazer a kombucha de uva que eu gosto de tomar. Então eu vou fazer o meu estilo, que é o que eu quero tomar, que é o que eu gosto pra mim.
Dificilmente um produtor comercial vai conseguir fazer uma kombucha de uva tão boa quanto a que eu faço para mim mesma, se eu me dedico a isso. Porque é uma coisa simples e que eu sei exatamente o que eu gosto, eu sei exatamente o que eu quero. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você for pensar em receita para sua marca comercial, começa a pensar nesses detalhes. O que uma pessoa gostaria de ter como experiência numa kombucha que ela vê na prateleira e que ela fala assim, isso aqui interessante, diferente. Porque se você for numa prateleira e tiver lá kombucha de maçã, kombucha de uva, é uma coisa muito básica. Então, talvez você prefira, isso seja até um gatilho para você começar a aprender sobre aquilo, para você fazer sua própria kombucha. E aí tem muitas pessoas que acabam optando por uma coisa ou outra, ou comprar ou fazer. Não é o meu caso, eu não acho que esse seja o caso da maior parte das pessoas que tá nesse meio, que conhece kombucha, que consome. Eu acho que é um meio em que as pessoas compram e fazem praticamente na mesma proporção, porque quem é muito ligado à kombucha sabe o valor que ela tem. E aí quer sempre provar coisas novas, aceita pagar o quanto ela custa, porque não é um produto barato até então. A gente precisa admitir que kombucha está fora da realidade financeira de muitas pessoas, da maior parte das pessoas. Então, isso a gente precisa trabalhar com isso. E isso é o que a gente tem. E o que vai fazer com que o mercado seja cada vez mais estimulado, com que as pessoas queiram consumir cada vez mais? É justamente a diferença entre o que separa um produtor comercial de um produtor artesanal. O que aquela marca tem de tão diferente que você não vai conseguir reproduzir em casa, porque para reproduzir em casa exige conhecimento, exige técnica, exige equipamentos específicos que você em casa às vezes não vai valer aquele investimento. Então é isso que vai tornar aquilo tão especial e fazer com que você queira consumir e que você também queira consumir a sua kombucha, a que você faz, mas que aquela tenha uma coisa que te faça comprar. Então, assim, é o que eu tenho a dizer sobre saborização simples. Eu acho que é uma técnica incrível, que é uma das que eu mais indico para quem está começando. E nesse início, é por conta dessas questões de ponto de colheita, de detalhes que separam os kombucheiros dos iniciantes, é esse detalhe que faz com que a saborização simples seja tão universal, seja tão possível para todo mundo. Porque ela vai driblar ali aqueles sabores que não estão tão perfeitos, ela vai diluir, ela vai trazer aquela familiaridade da uva, da maçã, que são coisas comuns que as pessoas tomam no dia a dia, e aí isso faz com que elas assimilem mais ao refrigerante também, porque é uma coisa que quem está começando, às vezes, tá justamente por isso, por querer substituir um refrigerante por uma kombucha, e aquilo ali é uma coisa que vai chamar a atenção dela porque traz essa familiaridade. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre saborização simples, me estendi falando pra caramba desse assunto, né? Mas vão colocando aí. Boa noite, Maria José, tudo bem com você? A Ivone tá falando, sabe me dizer quantos ml podemos beber por dia? Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu bebo bastante kombucha, mas é uma adaptação, é bom você começar assim com 100, 150 ml por dia, e aí você vai observando como é que seu organismo vai reagir com isso, e aí conforme você for sentindo que você se sentiu melhor, se sentiu mais disposta, não teve nenhum efeito gastrointestinal, você pode ir aumentando essa proporção, mas sempre se observa. Eu acho que isso é o mais importante. E a outra saborização que eu queria falar, que é a segunda aí, temos 4, né? Essa segunda é a pré-saborização, que também é conhecida como infusão a frio. E o que tem de tão diferente, assim, de tão especial na pré-saborização? Pré-saborização é uma técnica bastante utilizada para frutas, para especiarias, ervas, quando você quer adicionar só o sabor daquele ingrediente, sem ter a fibra daquela fruta,
sem ter nenhum resíduo daquele ingrediente ali. Então, é uma forma de você fazer uma extração não mecânica. Porque antigamente, quando esse assunto de kombucha começou a vir para o Brasil, até mesmo lá fora, é bem comum você ver receitas mais antigas, assim, em que você adiciona frutas inteiras dentro da garrafa, pedaços de frutas dentro da garrafa, em que você bate tudo no liquidificador e coloca na kombucha e leva para a segunda fermentação. Isso era mais comum antigamente. Só que a gente começou a perceber, conforme vai se popularizando, né, foram surgindo técnicas melhores para a gente obter aquele sabor da fruta, do que a gente quisesse adicionar. Porque quando você quer colocar, por exemplo, vamos supor que você queira fazer kombucha de morango. Você tem que pensar em como você vai adicionar esse morango, tá? Existem algumas opções. Você pode adicionar o morango dentro da garrafa? Pode. Dá pra você bater o morango e fazer tipo um suco e botar? Dá pra fazer. Só que vai ter seus prós e contras utilizar essas técnicas que não são tão avançadas. São mais simples. Aquilo ali vai começar a fermentar dentro da garrafa se você colocar os pedaços, por exemplo. Vai ter sempre uma fruta ali dentro da garrafa, um pouco dessa fruta ali, e ela vai estimular a fermentação cada vez mais. Ela vai continuar ali estimulando porque ela está ali presente. Além disso, ela vai começar a entrar nesse processo de decomposição, apesar da kombucha ser ácida, isso reduzir essa questão, as frutas vão amolecer, vão começar a se desintegrar ali dentro da garrafa, e aquilo vai gerar um lodo na parte de baixo com resíduos. Então não fica uma coisa muito bonita de você servir para alguém. Tem muitas pessoas que ainda têm receio, e aí você vai servir uma kombucha, tá cheio daqueles pedaços assim de fruta meio assim, estranhos ali dentro da garrafa. Dependendo do tempo que você deixar armazenada, sua bebida vai gaseificar excessivamente, porque a fruta estava ali dentro fornecendo açúcar residual direto. Se você bate um suco, por exemplo, coa, por mais que você coe, as fibras vão passar pela peneira e algumas delas vão ir para o fundo da garrafa. Então vão ficar ali também vai gerar essa questão, você vai estimular demais também, por conta de ter facilitado essa extração pela mecânica ali do liquidificador. Você facilitou que aquilo fosse extraído, liberou tudo ali para o meio, colocou na kombucha. E apesar de você ter peneirado, vai ficar aqueles resíduos ali, eles vão se juntar e aí vão formar ou uma nata em cima ou um lodo embaixo. Então não fica uma coisa muito bonita. Apesar disso, sim, também é o que eu falei, depende de cada um, né? Tem gente que acha ótimo ter os pedaços e depois comer e tal, e tem gente que não gosta. Então, se você é mais dessa galera que não gosta, eu particularmente não gosto de resíduo assim, de fruta, eu não acho que fica bonito. Então, eu sou extremamente visual, então eu acho que por isso que é uma coisa que me incomoda bastante. Então, você tem esse processo de pré-saborização. Eu já li que colocaram aqui, pré-saborização é a melhor técnica. E ela é uma ótima técnica para você inserir frutas, como eu disse, especiarias. Eu não acho... O que acontece? Pré-saborização tem também prós e contras. Se você errar no ponto de colheita, é por isso que eu disse, não é a melhor técnica para se começar, quando você está iniciando, está aprendendo. Aprendendo todos nós estamos, né? Não foi muito boa essa colocação que eu fiz, porque aprender a gente aprende para sempre. Mas quando você está no início desse processo de aprendizado, a pré-saborização deixa ainda mais evidente quando você erra no ponto de colheita. Porque você tem que colher a bebida para fazer a pré-saborização um pouco antes dela estar no ponto. Ela não pode estar ela não pode estar perfeitamente no ponto, porque se ela tiver, quando você adicionar as frutas e deixar em temperatura ambiente, ela vai acidificar ainda mais. A não ser que você faça uma pré-saborização na geladeira. Mas quem tem, por exemplo, marca, quem faz de 50 litros para cima já não consegue fazer isso. Já tem que ser em temperatura ambiente, porque não tem espaço, não tem como fazer tanto volume na geladeira. Então, tem que pensar em tudo isso.
Já se você faz pouquinho, dá pra arrumar um espaço ali na sua geladeira e tal e colocar ali no dia que tá muito calor. E aí, nesse caso, você pode colher a sua bebida no ponto. E aí, colocar as frutas, fazer a sua pré-saborização na geladeira. Agora, se você precisa fazer em temperatura ambiente, se não tem jeito, e aí na sua cidade faz mais de 30 graus, já pronto, já começou a enrolar. Você precisa ter uma bebida que não tá ácida ainda, que ela tem uma acidez, que ela já tem o frisante da kombucha, mas que ela não passou do ponto ainda. Ela tem que estar perfeita. Aí você vai adicionar a proporção de frutas, que vai depender do sabor que você quer que tenha. E a forma que você vai adicionar essas frutas também vai depender do que você quer. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma kombucha de morango, voltando ao morango, tem duas formas de adicionar o morango. Você pode picar o morango, colocar ali e fazer uma pré-saborização. Vai dar certo? Vai. Mas provavelmente a cor não vai ficar boa. Vai ficar uma corzinha meio rosinha, meio estranha. Não vai ficar... Porque o morango, ele só tem aquela cor mesmo quando ele tá cozido. Quando ele começa a aquecer, é quando ele libera esse pigmento. Então, o melhor a fazer nesse caso é ferver o morango. Você pode até colocar um pouquinho de açúcar, se você não usa muito açúcar na F1, ou também não precisa. O açúcar ajuda a soltar um pouco mais de líquido, mas se você não quiser pôr, também não precisa pôr. Faz aquela fervura ali, para que o morango solte aquele líquido natural dele, e aí sim você vai ter uma kombucha vermelha, da cor de morango. Porque eu também acho muito estranho isso, tipo kombucha de manga, que não tem cor de manga. Kombucha de, sei lá, sabe, essas coisas que você tem que fazer essa associação da cor, da fruta, eu acho que tem que ter a ver. Então, aí às vezes você vê uma kombucha de morango, aquele morango assim que é um rosa, sabe? Não é é um rosinha bem clarinho, não é um morango. E pra ser a cor de morango, você precisa ferver. Isso também ajuda a reduzir o off-flavor, né? Porque você vai pasteurizar essas frutas quando você dá uma fervida e aí não vai liberar micro-organismos ali da fruta na sua kombucha, não vai ter essa interferência e aí você não vai ter a chance de dar aquele cheiro meio estranho que às vezes fruta deixa na kombucha. Então, cada fruta tem um detalhe. Se você vai fazer de abacaxi, por exemplo, eu nunca tive problema com essa questão de cheiro do abacaxi, colocando o abacaxi cru. Tem pessoas que fervem, que acham que o sabor do abacaxi cozido, ele é um sabor mais doce, é um sabor mais meio que de compota de abacaxi. Não é bem a fruta abacaxi, porque a fruta abacaxi ela é mais ácida. E quando você ferve, ela tem um sabor mais de doce de abacaxi. Então o sabor vai mudar. Então veja que você tem, em um simples processo, uma diferença total de experiência. Se você tiver um morango cozido, você vai ter um sabor mais de geleia, mais de... O cheiro do morango é uma coisa que dificilmente vai ficar exatamente igual, porque frutas vermelhas e frutas cítricas, a kombucha meio que quebra essas cadeias aromáticas. E aí dificilmente fica aquele cheiro que é tão forte quando você tá com a fruta mesmo. A kombucha meio que dá uma quebrada nisso. Agora, a experiência... fervido ou cru, vai ser assim, completamente diferente. Você vai ter um sabor mais ácido, mais do morango fruta mesmo, quando você come o morango, e uma cor mais fraca. E o outro você vai ter uma cor mais forte de morango e um sabor mais de algo de morango, tipo uma geleia de morango, um recheio de alguma coisa de morango. Fica mais para esse lado. Então... tudo isso vai ser diferente quando você muda um detalhe da técnica. E isso são coisas que tornam as kombuchas tão especiais. Se você falar assim, olha, vamos fazer uma competição hoje. Temos que fazer uma kombucha de morango com hibisco, que foi o exemplo que deram aqui embaixo. Você vai ver que vão surgir kombuchas completamente diferentes. Porque existem várias formas de usar hibisco, existem várias formas de usar morango. E aí cada uma delas vai dar um resultado. Por exemplo, você pode fazer uma pré-saborização com o hibisco. Você pode colocar o hibisco ali dentro da kombucha mesmo, dar uma misturada e você vai ver que em algumas horas a sua kombucha vai ter extraído toda a cor do hibisco. Dá pra fazer assim? Dá.
Dá para fazer também uma infusão de hibisco. E aí você vai ter a água com o hibisco, como se fosse um chá. Essa palavra chá não é muito boa para ser usada, o correto é infusão, mas só para ilustrar. E aí você vai adicionar essa infusão na kombucha, você já vai ter outra realidade, outro resultado, do que se você colocar o hibisco diretamente. Então, isso tudo vai mudar. E a pré-saborização, como eu falei, tem essas questões do positivo, de você conseguir uma bebida com bem menos resíduos do que se você adicionasse a fruta diretamente. Você pode controlar todos esses fatores, como por exemplo o sabor que você quer deixar. Quanto mais horas você deixar a fruta em contato, mais forte vai ser esse sabor. Quanto menos horas, mais fraco. Você pode controlar a temperatura. Você pode controlar como você vai adicionar esse ingrediente, cozido, cru, como eu disse, tudo isso vai mudar o resultado. E também tem os lados negativos, porque a saborização simples é mais prática, a pré-saborização é um pouco mais trabalhosa, ela é mais demorada, você precisa deixar entre 12 a 24 horas em contato, tem pessoas que deixam até mais, se for refrigerada. Então tudo isso dá uma... Se você tem uma produção grande, já começa a ser uma coisa mais complicada. Você tem que gerenciar esse tempo de forma muito mais assídua. E aí já é um detalhe. Para produção artesanal, não. É bem simples. Inclusive, na minha opinião, é uma coisa que fraciona o trabalho. Quando a gente está falando de produções pequenas. Porque às vezes a gente faz 10 litros, vamos supor. Seja um consumo só para a própria pessoa. Ela fermentou 10 litros. 5 ela faz uma técnica, 5 ela faz outra. A pré-saborização, ela te dá um intervalo para você dar uma descansada, porque é bastante coisa para manipular. Então você sabe que você só vai precisar mexer naquilo no outro dia. Põe lá as frutas, deixa lá no outro dia que você vai mexer. Então é uma coisa que dá para você gerenciar melhor o tempo quando a gente pensa nisso. Agora, se a gente pensa que uma produção tem que ser rápida, porque você tem venda para fazer, você tem estoque baixando, então já começa a ficar um processo a mais, um tempo a mais que você tem que gerenciar. Então, eu acho que eu diria que é isso de coisas assim que a pré-saborização tem de negativo. Eu vou pensando e vou falando para vocês. Mas tem todo esse detalhe. Você pode estragar a sua produção com pré-saborização e você pode deixar ela perfeita dependendo do ponto de colheita. O fator mais importante da pré-saborização eu acho que é o ponto de colheita. E um detalhe que eu não falei é proporção, né? Que é uma coisa que vocês sempre perguntam. Proporção é algo particular, mas o que eu vejo por aí é entre 80 até 200 gramas por litro. Eu já vi kombuchas com 200 gramas de fruta por litro, que é bastante fruta. Mas é só para vocês terem uma ideia do que existe, do que as pessoas fazem, do quanto as pessoas costumam usar. Já vi com menos, aliás, 80 não é o mínimo que eu vi. Eu já vi com 50 até uns 200 gramas. Então, você pode ficar entre essa média. Eu costumo usar 100 gramas, dependendo da fruta eu uso menos. Então, vai ser uma kombucha que, dependendo da quantidade de fruta que você usar, ela vai ficar mais instável. Se você usar mais fruta, você vai ter uma kombucha que vai ser mais explosiva, que vai gaseificar de forma mais intensa. Então, tem que ficar de olho nessas proporções de acordo com o resultado que você tiver. Tem que fazer uma vez, testando, para você ter uma ideia do que você consegue fazer e aí reduzindo cada vez mais. A intenção é sempre você reduzir. Testa com 100, reduz para 80. A Regina está perguntando se é por litro. Por litro. Então, vamos supor, uma receita média seria 100 gramas por litro. Daí você testa com 100, viu que dá para reduzir um pouco mais, testa com 80. Viu que ela continuou mais instável, testa com 50. E aí você vai chegando à sua receita perfeita. Só que também tem o detalhe, se você reduzir muito, você não vai ter o sabor daquela kombucha da proposta inicial. Então, kombucha de abacaxi. Se você reduzir, se você colocar 30 gramas de abacaxi, não vai ter gosto de abacaxi. Então, também é meio
tem que pensar em todos esses detalhes. Precisa ter a presença ali da fruta, do que você colocou no rótulo. Agora, a infusão, estão perguntando aqui, a infusão, quanto? Então, essa é a próxima técnica que eu ia falar, que é a infusão que são essas infusões a quente. Eu costumo usar 10 gramas, porque o raciocínio para infusão, basicamente quando a gente vai fazer uma xícara de chá, a gente usa 2 gramas de folhas da infusão que a gente for utilizar. Por exemplo, eu uso muito Tea Shop. Eu adoro as infusões da Tea Shop, então eu compro lá muitas das infusões que eu uso. Na Tea Shop a gente tem uma proporção que eles mandam nos rótulos lá pra gente, que é de 2 gramas de folhas, de ervas, para cada xícara de 200 ml. Então, quando você vai fazer uma infusão para você beber normal. Então, a gente vai pensar em quantas xícaras de 200 ml tem em 1 litro. São 5 xícaras, né? 200, 200, 200, 200, 200. Se você fosse fazer 1 litro de chá, você usaria 2 gramas de erva para cada xícara dessa daqui. Então, essa é a sua ideia inicial. Se ficar forte, daí você pode reduzir. Mas, inicialmente, você usaria 10 gramas por litro de infusão. Isso vai variar. Por exemplo, hibisco. Tem gente que acha forte 10 gramas por litro. Então, você pode reduzir, colocar 8, colocar 5. Se você quer só aquela corzinha, não quer aquele sabor forte do hibisco. Agora, para infusões que sejam blends, tipo... Tem uma que eu adoro lá da Tea Shop, que é uma com pêssego. Então, ela vai ter pêssego, abacaxi, não sei o que. Tem várias ervinhas juntas e isso forma o blend pêssego selvagem da Tea Shop. Ele tá pedindo lá 2 gramas dessas folhas, dessa infusão, para cada 200 ml de água. Então, eu vou infusionar 10 gramas em 200 ml de água. Vou coar e vou adicionar essa infusão concentrada quando ela estiver fria na minha kombucha. E aí eu vou ter a kombucha com o sabor daquela infusão de pêssego selvagem. Se eu vou fazer mate, por exemplo, você precisa olhar na caixinha, no rótulo ali do mate, quanto você precisa usar e fazer uma infusão concentrada. Então eu sempre faço em 200 ml. Eu já vi gente que coloca os 200 ml nessa conta. Então, faz assim, 1 litro e 200 ml de água e 1 litro de kombucha, né? E 2 gramas de chá para cada xícara de 200 ml. Então, daria um pouco mais. Eu uso só a kombucha nessa proporção. Eu coloco só a kombucha nessa conta. Mas aí é uma coisa de experiência, você pode provar. Teve infusões da Tea Shop que eu achei que eu fosse usar 10 e acabei usando menos porque eu achei forte. Então tem que fazer uma primeira vez para você testar. Agora, se for especiaria, igual a Alice colocou aqui, anis estrelado, se for especiaria, cravo, canela, isso aí é outra coisa. Você precisa fazer uma infusão totalmente personalizada. Mas sempre pensa que você precisa fazer essa infusão concentrada. Você não pode adicionar uma quantidade absurda de água na sua kombucha, porque senão ela não vai gasificar. Então, você quer saborizar 1 litro de kombucha e você quer saborizar com uma infusão de especiarias, por exemplo. Você quer colocar anis, você quer colocar canela, cravo, cardamomo, tipo aquela kombucha de chai que eu já postei aqui uma vez. Vamos supor que você queira fazer isso. Você precisa pensar que você tem que fazer toda essa infusão em 200 ml de água, ou mais ou menos isso, 200, 300, nessa faixa. Não dá para você fazer 1 litro de infusão e diluir em 1 litro de kombucha, porque aí você vai diluir sua kombucha totalmente. E essa infusão que você faz, ela não tem açúcar, então ela não vai fornecer nenhum ingrediente que vai auxiliar na gasificação. Ela só vai estar diluindo e adicionando sabor. Então não dá para você colocar aquela quantidade absurda de água. E aí, por isso, você precisa ter esses cuidados. Pensar em quanto você vai diluir, no quão concentrado você precisa fazer essa infusão. Especiarias, tem muita gente que tem dificuldade, igual deixa eu ver qual é o nome, a Regina colocou, desistir de fazer com especiarias.
Muitas especiarias, elas reduzem a atividade da kombucha. É muito comum isso acontecer. Então, tenha em mente essas questões também. Se você está usando, por exemplo, canela reduz muito a atividade. Deixa eu ver o que é mais. Anis, eu acho que até aqui não, mas pimentas, todas as pimentas também reduzem a atividade da kombucha, porque elas são bacteriostáticas. São ingredientes que eles são utilizados até como remédio, como antifúngico. Então, por eles terem essas características, por serem plantas, digamos, medicinais, terem características sobre esses micro-organismos, eles vão reduzir a atividade da kombucha quando entrarem em contato. Então, se você colocar muita canela, muita pimenta, hortelã também é um ingrediente que é assim, batata de você reduzir a atividade da kombucha, porque ele também tem essa propriedade. Capim e limão, hibisco também tem essa propriedade. Se você usar muito desses ingredientes, você vai fazer com que a sua kombucha gaseifique menos. Então tenha isso em mente. Assim como tem ingredientes que eles vão ativar, vão aumentar a atividade, tem muitos ingredientes que reduzem. Cúrcuma, limão também são outros exemplos de ingredientes. Estão perguntando se ferve as especiarias. Ferve as especiarias. Você vai fazer uma infusão das especiarias nessa água, nessa proporção de água. Vai esperar esfriar e vai adicionar na kombucha. Se você vai colocar açúcar ou não, depende. Depende do resultado que você quer e depende do quanto você usou na sua primeira fermentação. Eu sugiro que você, primeiramente, não use. Faz sem açúcar e vê o resultado que você vai ter. Tem culturas que são muito ativas e que mesmo sem açúcar, mesmo com uma proporção às vezes maior de infusão, ela vai gaseificar assim mesmo. E tem culturas que não. Então, depende. Tudo isso também vai refletir na estabilidade da sua bebida. Então, quanto menos açúcar você conseguir colocar, melhor. Porque aí a sua kombucha vai durar mais na geladeira. Você vai ter uma data de validade maior. Você vai conseguir abrir sem ter aquela explosão. Mesmo meses depois, você vai conseguir abrir kombuchas estáveis. Então, todos esses detalhes têm a ver com a quantidade de açúcar residual. Tô falando pra caramba e não tô dando uma olhada nas perguntas, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir lendo aqui. A Sônia tá perguntando, a infusão é em água quente ou fria? Água quente. Essa que eu tô falando das especiarias, de infusões mesmo, como essas que eu uso da Tea Shop, mate. Todas essas aí vai ser infusão em água quente. E aí você vai precisar esperar esfriar para depois você usar na sua kombucha. E isso, gente, você consegue fazer kombucha de qualquer coisa. Mate, qualquer coisa que você queira fazer, dá para fazer usando esse raciocínio. Você só precisa fazer uma vez para você saber se aquilo ali vai funcionar, se você vai precisar aumentar um pouquinho, reduzir ou não. E aí daí você já consegue padronizar uma receita. Mas qualquer infusão é o mesmo raciocínio. Dá uma olhada no que o fabricante diz daquela infusão, na proporção que ele sugere, e aí você vai fazer uma infusão concentrada de acordo com a proporção do fabricante. E aí depois disso você espera esfriar e adiciona na kombucha. Tem que coar, né? Espera esfriar, coa, espera esfriar e adiciona na kombucha. Cardamomo também você vai conseguir fazer dessa mesma forma. Cardamomo eu prefiro adicionar na pré-saborização. Porque eu acho que o sabor do cardamomo fica com... Vocês já viram assim a diferença de quando você tem uma pimenta moída na hora do que uma pimenta que ela já é moída? Sabe o que eu quero dizer? Então, eu tenho a impressão que o cardamomo, quando você adiciona na pré-saborização, ele fica com aquele frescor, assim, do cardamomo quando você abre a baga. Sabe aquele cheiro? Que eu acho mais aromático assim do que quando eu faço uma infusão com cardamomo. Dá pra fazer também, mas eu acho que são experiências diferentes. Quando faço a infusão, eu acho que fica como se fosse mais quente, sabe? Aquele calor, assim, daquela especiaria mais quente do chai. Eu tenho essa impressão quando faço a infusão a quente do que quando faço a infusão a frio direto na kombucha. Clitória. Clitória é um ótimo exemplo. A Karine estava falando quantas gramas de clitória. E o que eu coloco para ter sabor? Tem uma receita com clitória aqui na página muito boa, que é com, eu achei abacaxi e canela, que ficou assim fantástica. A clitória não tem sabor, né? Só a cor mesmo.
E aí, nesse caso, você vai usar por número de flores. Geralmente, o fabricante indica por número de flores. Mas dá para você usar por grama também, se você tiver uma balança de precisão. Se você tiver só aquela balança de cozinha, dificilmente vai pegar, porque ela é muito leve. E você usa poucas flores para uma quantidade. Geralmente, eu uso entre 12 e 20 flores para ficar aquele roxo mesmo, sabe? Igual aquela receita que tá lá na página. Depois você dá uma olhada nessa receita, que tem o passo a passo. Pêssego só com a infusão, a Angélica tá perguntando. Dá para fazer com a fruta também. Você pode usar uma fruta mais madura, descascada, uma fervida, e aí você fazer uma pré-saborização com essa fruta fervida. Mas eu imagino que não vai ficar com aquela cor tão legal do que quando você faz com, por exemplo, o suco integral de pêssego. Tem uma marca que tem suco integral de pêssego que é muito bom, que parece ser o pêssego mesmo, assim, sabe? Tá escrito lá que é 100% natural e é muito, muito gostoso. A infusão de pêssego, essa que eu falei da Tea Shop, ela não é da cor de pêssego, ela é marrom. A maior parte das infusões vão tender para essa cor, ou pro avermelhado, ou para um licorzinho mais claro, amarelinho, marrom. Então acaba que você não consegue trazer essa questão da fruta mesmo ali, porque quando você compra uma kombucha de pêssego, você não imagina que ela vai ser marrom. Inclusive tem uma kombucha de pêssego da Shanoyu que ela é bem marronzinha, mas que a Shanoyu eles só usam infusão. Então por isso a garrafa deles é âmbar, porque aí você não fica fazendo essa distinção de cor com relação a... Sabe, esse preconceito da cor, você acaba não tendo isso porque você não consegue ver a kombucha, a garrafa é âmbar. Então acho que até esses detalhes são coisas legais pra gente pensar quando a gente pensa em marca comercial. Gengibre, a Alice está perguntando como usar o gengibre. Eu geralmente faço pré-saborização com gengibre ralado. Eu não gosto, não acho que fica bom a infusão a quente do gengibre. Eu acho que não dá aquele frescor do gengibre. Tem gente que ferve, também dá certo, mas vai da preferência. Eu acho que o frescor ele fica melhor com gengibre cru ralado. E aí faço uma pré-saborização. Tem uma kombucha que eu tenho que postar aqui, que eu já ia me esquecendo, que é o que eu fiz com desinchar e gengibre. Que eu fiz a pré-saborização com o gengibre separado. Depois disso fiz 12 a 24 horas depois eu coei, fiz uma infusão do desinchar, seguindo essa mesma linha de raciocínio das proporções indicadas pelo fabricante. E aí depois disso eu coei, né, tirei aqueles sachês e aí eu esperei esfriar e misturei na kombucha pré-saborizada com gengibre. Então veja que eu peguei duas técnicas, eu peguei a pré-saborização, eu peguei a técnica de infusões a quente e eu usei essas duas técnicas para fazer uma única bebida. Isso eu acho que é o mais legal quando a gente fala de kombucha comercial. É quando você tem domínio das técnicas e você consegue usar 3 técnicas na mesma bebida. Isso para mim é impressionante. E aí quem conhece kombucha e toma uma kombucha que seja assim, fica se perguntando, como será que a pessoa colocou tal ingrediente? Como será que colocou o gengibre? Como será que colocou... Sabe, aquilo que gera aquela dúvida em quem conhece? Eu acho que isso é o mais legal. Estão perguntando sobre a espirulina, e aí a Teca colocou que na página tem ensinando a fazer o extrato, lá no feed tem, gente. Nair tá falando, senti sua falta, eu também. Depende da cultura. Qual a quantidade ideal de açúcar para F1? Olha, eu tô usando 70 gramas por litro agora, mas muitas pessoas usam entre 50, 60, dá para usar até 80 gramas por litro. Tudo isso vai depender de para quem você tá fazendo, de qual resultado que você quer. Dá para usar o mínimo de açúcar e você ter uma kombucha bem mais estável, mas aí talvez ela seja mais sensível a essas adições de água, de infusões, como eu falei, que você vai ter pouquíssimo açúcar residual. E também tem que ver o seu público, se você vai fazer para venda, qual é a aceitação das pessoas com relação ao sabor que uma kombucha com pouco açúcar residual vai trazer. Porque o açúcar ele é muito presente na realidade das pessoas. E quando as pessoas estão nessa fase de transição ali,
para uma alimentação mais saudável, o açúcar é uma das coisas mais difíceis da pessoa, que é algo que, assim, repele realmente aquela experiência, porque a pessoa já busca uma coisa mais doce por natureza. Na cabeça dela, uma bebida tem essa tendência. Então, não que você tenha que fazer kombucha doce, mas que você tenha um meio termo entre essas questões, se o seu público são pessoas, assim, em geral, que às vezes ainda consomem açúcar, ou que nem tem essa preocupação com relação ao açúcar, tem que pensar nisso tudo. Kombucha Gato Preto tá falando que fez de tomate. Ficou ótimo, que legal. Cris, um beijo pra você, Cris Maria. Como faz para engarrafar a kombucha em garrafinhas de cerveja? Você vai fazer da mesma forma. Vai envasar normal e aí você só precisa ver qual é o tipo de garrafa que você tem. Se é twist off, que são garrafas que abrem girando, ou se é pry off, que são garrafas que abrem com o abridor, que a gente também chama de garrafa de tampa coroa. Então, procura saber qual é o tipo de garrafa e aí você vai comprar tampas que sejam desse modelo de garrafa. Você vai precisar das tampas, vai precisar de um arrolhador e aí é só você arrolhar com esse arrolhador e as tampas ideais, que aí vai dar tudo certo. A outra saborização que eu queria conversar com vocês, eu vou ir adiantando esse assunto porque eu ainda quero falar sobre propriedades dos ingredientes. É a saborização por extrato, xarope ou calda, que são as coisas mais úteis para quem tem produções maiores, para quem produz mais volumes, um volume maior, mais volumes, para quem produz um maior volume. Por quê? Quando você tem um extrato, uma calda, um xarope, você já tem um concentrado daquele ingrediente. Você não precisa esperar para que a kombucha extraia aquele ingrediente. Então, o seu processo todo acaba sendo mais rápido. E essas são técnicas boas também, por exemplo, o xarope, para você utilizar ingredientes que deixam muito resíduo, como foi o caso da espirulina, que perguntaram aqui nos comentários. A espirulina deixa muito resíduo se você for adicioná-la diretamente na kombucha. Então, por isso a gente faz um extrato e aí depois a gente consegue usar só esse concentrado, sem os resíduos, só com a cor ali e as propriedades, para fazer uma kombucha de espirulina sem resíduo de espirulina. Ou se você quer, por exemplo, usar uma especiaria, mas aquela especiaria ou ela não acha o ano todo, ou você tem dificuldades para encontrar o ano todo, ou você quer ter uma coisa pronta ali para ficar mais prático e você não precisar fazer pré-saborização sempre. Então você pode fazer um extrato dessa especiaria. Vamos supor que você queira fazer kombucha com canela. Você pode fazer um extrato de canela, utilizando uma grande quantidade de canela para uma pequena quantidade de kombucha. Você vai ter uma kombucha ali bem concentrada e esse líquido você vai armazenar e ele vai ser o seu extrato. Ele vai ter muito gosto de canela, super gosto de canela. E aí você vai colocar quantidades pequenas dele na sua kombucha e vai trazer esse sabor da canela sem você precisar deixar em pré-saborização, sem você precisar se preocupar se toda vez que você vai produzir você tem canela. Então tem isso também. Se você quer usar, por exemplo, café, dá pra você fazer um extrato. A Teca me mandou café, eu já tô até pensando o que eu vou fazer com ele aqui. Dá pra você fazer um extrato de café, dá pra você fazer... Eu fiz um extrato de pitaia também, porque aí nesse caso eu quero trazer só a cor da pitaia, para quando eu for fazer uma kombucha, eu quiser dar uma cor rosinha, eu posso colocar um pouco do extrato de pitaia e aí vai trazer aquela cor sem trazer o sabor, sem trazer os resíduos. Um extrato de beterraba, também partindo dessa mesma ideia de trazer só a cor da beterraba, para você ter uma kombucha diferente, com uma cor diferente ali, e não ter aquele gosto da beterraba. Então, são ideias para você trazer partes do ingrediente que você queira utilizar, ou para facilitar o seu processo, se você quer deixar algo assim mais rápido. Especiarias, a mesma coisa, especiarias não, ervas, a mesma coisa. Por exemplo, citaram aqui o alecrim, você pode fazer um extrato de alecrim, macerando o alecrim com a kombucha, ou você pode colocar o alecrim desidratado na kombucha, uma grande quantidade, deixar algumas horas, depois peneirar,
e depois guardar esse extrato para você só trazer aquele sabor do alecrim. E você consegue controlar melhor isso quando você tem o extrato, porque às vezes eu bebo kombuchas que elas são de especiarias, tem alguma especiaria, e a especiaria tá ultrapassando todos os limites do que precisa ser. Anis é muito comum isso acontecer. Eu acho que duas especiarias que são as que as pessoas mais abusam é cardamomo e anis, que fica assim, insuportável. Porque o anis e o cardamomo, qualquer quantidade a mais fica muito forte. Então, quando você tem como dosar isso, porque você tem um extrato ali, você vai colocar uma colher, misturou, provou, ah não, dá para colocar mais uma colher. Você tem como ir aos poucos, você consegue controlar melhor isso, do que fazer uma pré-saborização com anis. Aí você põe uma florzinha do anis, quando você vê a kombucha tá cheirando a remédio, porque fica o anis é muito forte, e aí você perde a mão. Então, cravo também é assim, se deixar você perde a mão facinho. São coisas que você consegue dosar melhor. E calda ou xarope são adições com uma proporção de açúcar maior. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma calda vamos supor, de maracujá. Vou usar um exemplo de uma marca de um amigo que era essa técnica que ele usava. E por que ele fazia isso? Ele não tinha tempo nem espaço, nem como fazer uma pré-saborização com maracujá. E era uma produção com volume muito grande, então você já começa a ter que pensar em como facilitar o seu processo. E aí, a calda, ele fazia assim, ele fazia uma primeira fermentação com pouquíssimo açúcar, e depois ele corrigia o Brix, que é a quantidade de açúcar através da refração da luz por um equipamento chamado refratômetro. Ele corrigia o Brix com a calda de maracujá bem concentrada, porque aí ele adicionava o sabor do maracujá e ao mesmo tempo o açúcar necessário para que a kombucha dele gaseificasse, mas não ficasse explosiva. Então veja que a partir de uma técnica que, entendendo essa particularidade dela, inicialmente simples, você consegue fazer muita coisa. Você consegue, assim, pensar em muita coisa que pode facilitar muito a sua vida. Ele pegou uma técnica simples, uma formação de calda, e ele utilizou ela como saborização e como correção do Brix ao mesmo tempo. Facilitou pra caramba o processo dele, além de poder deixar a calda pronta lá, e aí não precisar fazer tudo naquele mesmo dia. Além de não precisar ter aquela quantidade de frutas, e abre maracujá, sabe, tudo isso no processo comercial já complica. Então, é uma questão de abrir esse leque. Porque a partir do momento que você domina essas técnicas, você consegue fazer muita coisa. E aí dá pra você brincar também, por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma kombucha de uma que é muito famosa aqui na página, hibisco com uva branca, que é uma receita muito famosa. Você tem o hibisco por pré-saborização. Na época eu ainda fazia só com pré-saborização, adicionava o hibisco diretamente. E a adição do suco de uva branca, que é uma técnica de saborização simples. Então eu juntei duas técnicas. A pré-saborização com a saborização simples. Vamos ver, uma outra técnica que eu fiz agora recentemente foi a de carvão ativado com nectarina. Eu fiz uma pré-saborização da nectarina e fiz uma adição diretamente do carvão ativado. Então também duas técnicas na mesma kombucha. Eu vou ir lendo as perguntas aqui enquanto isso. Pode adicionar as folhas de chá direto sem fazer a infusão? Adicionar as folhas de chá? Depende de que chá que você está falando. Se for uma infusão, por exemplo, mate, colocar o mate direto na kombucha, eu acho que não vai extrair. Pode ser que não extraia o sabor como você imagina daquela folha, mas talvez dê certo. Precisa só controlar também para não liberar muito tanino, porque quando você vai adicionar diretamente, infusão a frio, o que faz com que a infusão aconteça é o tempo, não é mais a temperatura. Essa é a diferença da infusão a frio para a infusão a quente. Na infusão a quente, a temperatura mais alta extrai mais rápido. Na infusão a frio, você não tem a temperatura alta, então você precisa de tempo. E no tempo,
tem a liberação de tanino. Então, eu não sei se isso pode acontecer com mate, por exemplo, mas eu sei que acontece com todas as plantas, as folhas da Camellia sinensis. Então, dependendo se a sua infusão tiver Camellia sinensis ou se tiver essa tendência a liberar tanino, vai liberar e sua kombucha vai ficar amarga por conta da saborização. Então, vê exatamente quais são as folhas que você quer usar e faz um teste antes com elas para você não fazer isso com uma grande proporção e depois ter um resultado ruim. Tamarindo com cravo. A Nair tá falando que ficou gelatinosa. Tem algumas frutas, eu não sei se é o caso de tamarindo, mas algumas frutas têm propriedades assim. A pitaia tem essa propriedade. Se você adicionar muito, ela tende a formar gel. Eu não sei se é por conta da semente. Eu lembro que meu marido me falou o que era, mas eu esqueci. Eu acho que é pectina que ele falou, uma coisa assim. E ela tende a ficar gelatinosa também se colocar muito. Romero Adriane tá perguntando do pó de fada azul. Eu já vi o pó, eu não utilizei ainda, não sei se deixa resíduo. Mas como eu tô tendo ótimos resultados com a flor, eu não usei o pó. Talvez você precise fazer um extrato, eu não sei se ele dissolve completamente, então precisaria testar. Qual a marca do suco de pêssego? É da Natural One e também tem da Mito. Tentei fazer com caju e não deu certo, nunca fiz com caju. Deixa eu até anotar aqui, que é uma ótima ideia para eu tentar. Vamos ver. Qual o ideal para colher? Qual o pH? A Claudinha está perguntando. O ponto de colheita vai variar entre 3,2 a 3,5 ou até um pouco mais baixo do que isso. Eu costumo colher mais baixo, eu costumo colher por volta de 3. Mas o que você tem que ficar de olho é que se você tiver marca comercial, você precisa olhar o pH mínimo, que é o pH que está lá no pique, que se eu não me engano é de 2,8. Então sua kombucha não pode estar mais ácida do que isso. E aí você precisa ficar bem mais de olho no ponto de colheita. Mas geralmente usam entre 3,2 e 3,5. Fiz com pêssego amarelo cozido e ficou maravilhosa. Nunca fiz com pêssego amarelo cozido. Deve ser aquele pêssego que é amarelo e meio rosinha, assim, do lado. Vou testar também. Estão falando que já fizeram até de pimentão vermelho, gente. Olha só, pessoal muito criativo. Já falei muito isso da cor. Comentei com o meu amigo há um tempo. Sempre procuro sempre isso, a cor do sabor. A Alice está falando. Tem uma fruta, a melancia. Melancia não fica com cor de melancia. Então muita gente usa hibisco para trazer aquela corzinha da melancia. Porque se você fizer cozida, se você fizer o suco, se você adicionar com pré-saborização, não fica com cor. Então tem essas questões mesmo. Corante você usa? A Cris está perguntando. Cris Maria, eu não uso, mas eu já usei um extrato em pó da Silvestre Ingredientes, que eles fazem extratos em pó de frutas com base em maltodextrina. E eu já usei e na minha experiência eu achei que parece mais um corante do que um extrato natural. Então tem até uma kombucha aqui na página de pitaia, que ela tá bem rosa, que ela é com extrato da Silvestre. Então eles têm de todas as frutas e aí é uma opção para você utilizar, ter esse detalhe da cor ali no sabor que você quiser. Só que como tem a maltodextrina, né, como ingrediente ali, a base é a maltodextrina, acaba dando muito resíduo, então você precisa ter um trabalho a mais na hora de fazer a saborização, você precisa esperar sedimentar, né, essa maltodextrina para você não colher ela, porque se você levar essa maltodextrina na garrafa, ela sedimenta no fundo da garrafa e fica um resíduo bem estranho, como se fosse uma lama meio gelatinosa. Então, isso foi um detalhe que eu não gostei muito desses extratos da Silvestre, mas as cores são bem bonitas, só não tem o sabor da proposta, mas as cores são bonitas. Qual o mínimo de açúcar? 50 gramas é o mínimo. Fiz de cerveja preta e mel, já está há 5 dias e não criou gás, por que será? Olha, pode ser interação entre a cerveja, porque às vezes ingredientes alcoólicos podem interferir. Já aconteceu comigo isso com algumas marcas de vinho. Eu fazer a kombucha com vinho e ela não gaseificar. Pode ser a garrafa, pode ser essa questão do açúcar residual. Mas se você colocou mel, eu acredito que não seja isso. Eu acredito mais na interferência mesmo. E como você fez essa diluição, né?
de um produto alcoólico com a sua kombucha, talvez isso tenha feito com que ela não continuasse tão ativa, mesmo com a quantidade de açúcar residual ali do mel. Já aconteceu esse detalhe comigo, como eu falei, com vinho. Com cerveja nunca aconteceu, porque ela já tem uma tendência mais fermentativa. Mas às vezes você só precisa deixar um pouquinho mais também. Vai observando aí, vê primeiro se também não é a garrafa. Anderson mandando um beijo. Anderson, tô com saudade de você, não some, tá, meu filho? Por favor. Kombucha Gato Preto tá falando, reclamam mesmo que está pouco açúcar. Verdade. É difícil, né, agradar todas as pessoas. Tentamos, mas é bem difícil. Cida, sou super fã dessa Gi. Muito obrigada, um beijo. Que bacana essa live. Que bom, essa live vai ficar salva no Drive, tá, gente? Que bom que vocês estão gostando. Me digam aí o que vocês estão achando. Depois eu vou colocar naquele aulas gratuitas gravadas como aula 3. Porque eu já tinha feito essa live, mas eu não salvei, não consegui salvar. Não sei o que me deu no dia, que eu confundia as coisas, não deu. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer de novo essa live para colocar lá, porque é um tema que muita gente gosta, né? Quanto tempo o extrato de espirulina pode ficar na geladeira? Olha, o meu já deve estar há uns 3 meses ou mais. E eu fiz a última leva, eu usei, ele tava bom. O que pode acontecer é começar a acidificar. E aí quando você adicionar ele, o pH da sua kombucha pronta pode reduzir. E aí você tem um problema com relação ao pH, assim, do início da sua segunda fermentação. Eu acho que só isso, mas estragar mesmo não vai estragar não, só vai avinagrar mais. Kombucha Gato Preto tá falando, você é demais, um beijo, muito obrigada. Por falar em xarope, tem algum sabor de guaraná que você já usou? A Márcia tá perguntando. Já fiz com o único xarope que deu certo pra mim. Tem 2 que eu posso indicar. Um é o Mauê, que é um pouco difícil de achar, mas foi uma indicação do Lucas Montanari, quando eu fiz a kombucha de guaraná, ele me indicou essa. E o outro é o xarope de guaraná da Hemmer. Mas lembrando, gente, que xarope de guaraná tem bastante açúcar e ele tem também corantes, né? Ele vai ter coisas artificiais ali dentro que tem culturas que não vão aceitar. Então, quando eu postei a receita da kombucha de guaraná, muita gente falou que tentou e que não gaseificou. Tem muita química em xarope. Então, desses xaropes assim prontos, você vai ver lá, tem uma lista enorme de ingredientes que você não sabe nem pronunciar. Então, assim, é uma coisa que dá pra usar? Dá, mas é uma coisa artificial que você acaba adicionando ali na sua kombucha e que pode sim interferir nos resultados dela, interferir em como os micro-organismos que estão ali vão reagir a esses compostos, né? Que muitas vezes são coisas meio bizarras com relação a corantes, né? Então, xarope tem corante de caramelo, então assim, é uma coisa meio difícil. Esse da Hemmer deu certo pra mim, mas muitas pessoas me disseram que já tentaram com outras marcas e que não funcionou. Então é questão de testar. Com o guaraná mesmo eu nunca fiz. Eu tenho uma amiga que já fez, a Rose, e se ela tiver aí, depois você coloca pra gente a receita, Rose, se você puder. Que ela já fez com o guaraná em pó. E aí ela fez um extrato do guaraná em pó, mas eu acabei não anotando a receita quando ela me falou e agora eu não me lembro mais. Depois eu vou pedir pra ela, para compartilhar com vocês. O extrato de espirulina tem lá no feed, tá, gente? Nas receitas lá do feed. Janinha tá falando, adiciono 8 colheres de açúcar por litro, é certo? Olha, procura investir numa balança, porque aí você vai conseguir ter essa certeza, assim. Eu não sei, geralmente uma colher rasa de sopa tem cerca de 20 gramas, é mais ou menos isso, gente? Me corrijam aí se alguém souber. Mas então você vai estar usando um pouco mais de açúcar do que a maior parte das pessoas, se todo meu raciocínio estiver certo. Então o melhor mesmo é você investir numa balança, que aí você consegue pesar todos os seus ingredientes, pesar seus scoops, porque vai ser uma coisa importante para você fazer se você quiser evoluir nessa produção. Mas é um investimento atrás do outro, vamos fazendo devagar. Extrato é tudo de bom, quero aprender, a Alice está falando. Fiz com xarope de guaraná, como faço extrato de beterraba? A Miriam está falando, tem também no feed a receita do extrato de beterraba. O extrato de pitaia é na mesma ideia do extrato de beterraba.
Então, se você pegar a receita lá, você vai ter uma ideia, assim, de como é que faz. Mas é basicamente a fruta mesmo, a pitaia, eu piquei com a casca. Tirei só aquela casca de fora, que é aquela casca toda assim, meio que tem uns negócios assim, pontudo. Tirei aquilo e ela tem outra película por dentro antes da polpa, aquela eu deixei. E aí eu piquei essa polpa dela com essa casquinha, botei num pote e completei com kombucha. Eu acho que eu usei 50 gramas de pitaia, eu acho que foi isso. Eu tenho anotada, depois eu vou postar a receita para vocês verem. Mas não tem muita dificuldade, é mais ou menos a pitaia mesmo, picada e a kombucha. Mistura ali, deixa na geladeira até o outro dia. Depois disso você coa e você vai ver que ela vai ficar com um aspecto meio... ela vai dar uma engrossada. É normal isso acontecer por conta da pectina. Extrato de casca de limão, dá certo? Eu nunca fiz. Eu não sei se pode ser que fique amargo, será que não? Qual a durabilidade do extrato? Como armazena e qual a quantidade que se usa? Dura bastante. Meu extrato de beterraba, acho que tem mais de 6 meses que tá na geladeira. A única coisa que pode acontecer é o que eu falei, ele avinagrar. E aí você acidificar a sua kombucha quando você usar ele. Você armazena em uma garrafa bem fechada, vedada. Eu uso aquelas garrafas de vidro. Eu não gosto de usar garrafa de plástico para extrato, porque é uma coisa que vai ficar muito tempo ali dentro. Então, na minha opinião, existe toda uma teoria de que tem o bisfenol, que a maior parte das garrafas são bisfenol free e tudo mais, e beleza. Eu concordo com essa linha de raciocínio com relação ao armazenamento rápido. Tipo, armazena hoje para você consumir esse mês, sei lá. Pensando nessa linha de raciocínio. Quanto mais tempo você deixa uma substância ali dentro do plástico, mais tempo de contato vai existir, uma reação vai acontecer. Kombucha é ácida. Ela não é tão ácida quanto o refrigerante, mas ela é uma bebida ácida. Então, assim, o vidro é o melhor material. Não é possível para todas as pessoas, para todos os produtores comerciais, porque é um pouco inviável o vidro. E o plástico tem uma facilidade maior de reciclagem, até mesmo de compra de material. Tá tendo essa crise do vidro, então é mais difícil de se achar, de se adquirir, é caro. Mas para coisas que eu consigo usar o vidro, eu prefiro usar. Para extrato que fica muito tempo ali dentro, eu uso uma garrafa que ela vende na Dual Vidros, que é uma garrafa que ela tem uma tampa batoque interna. Você coloca ela é uma garrafa assim, parecendo uma garrafa de perfume. Você põe, tem foto dela no feed. Você põe ela assim, o extrato dentro dela. Ela é meio, toda bonitinha, é bem legal. E ela tem uma tampa por dentro. E você fecha com essa tampa, ela meio que arrolha. E depois ela tem uma tampa por fora. E aí você fecha com essa tampa por fora. Ela eu acho legal, porque o extrato tem que ficar na geladeira. Então acaba, se você não tiver uma vedação boa, ele vai ficar... vai interferir com os alimentos, com coisas que estiverem ali, vai dar às vezes cheiro, né, de alguma coisa. Às vezes a gente deixa cebola, alho na geladeira, então acaba pegando. Nessa garrafa eu nunca tive problema. Então eu gosto de usar ela, mas assim, se você só tiver a opção de plástico, faz menos. E aí você usa mais rápido, né? Você não fica tanto tempo armazenando esse extrato. A live vai ficar salva no Drive de aulas gratuitas gravadas. Para acessar o Drive tem que clicar no link lá da bio e aí você faz a solicitação da sua visualização lá. Essas perguntas eu já respondi, né? Sobre quanto tempo dura um extrato. A Teca tá falando que zimbro também é uma ótima coisa para se fazer extrato, né? É isso, Teca? Bem interessante. Nunca usei zimbro. Gente, eu já tenho que anotar aqui essa ideia. Por isso que a live é tão boa, porque a gente vai trocando informações, aí eu vou descobrindo um tanto de coisa que eu não sei ainda. Quando usa calda, não precisa deixar saborizando? Cara, kombucha pertucci. Falei certo? Falei. Você fez uma pergunta que eu não ia me lembrar de falar e você revelou tudo isso pra mim agora. Tudo se abriu aqui na minha mente agora. Eu não tinha falado sobre isso, mas é uma ótima questão. Quando decidir se a gente precisa deixar um tempo em contato ou se a gente precisa, colocou, já tá pronto. Como é que se toma essa decisão? Bom, tem que pensar no seguinte.
o que eu tô adicionando já tá pronto? Ele vai dar aquele sabor ali e é isso aí? Ou ele precisa de tempo para extrair? Se precisa de tempo para extrair, vai precisar de tempo de contato. E aí você vai deixar algumas horas. 12 a 24 horas, dependendo do que você estiver usando. Se o que você está usando está pronto, não precisa. Então você vai colocar ali em contato, vai misturar e já está pronto e você vai envasar. Então, saborizações simples com sucos integrais, infusões que você já tenha feito a infusão a quente, ela já está fria, também você vai adicionar direto. Xarope, calda, xarope, calda, extrato, tudo isso são coisas que já estão prontas. Elas já foram feitas previamente ou elas já estão prontas previamente. Você só vai adicionar na kombucha, mexer e levar para a segunda fermentação. Porque eu já vi muitas pessoas colocando suco, tipo assim, suco de uva, põe e deixa umas horas ali, o suco ali no vidro de 3 litros. Aí depois me perguntou, e aí eu fiquei assim, não, mas não precisaria você deixar umas horas, porque o suco já é pronto, então você vai colocar na kombucha e já vai envasar normal. Porque essa é uma dúvida bem comum, tá, gente? Então, por isso que a kombucha, a pergunta da kombucha Apertude foi assim, maravilhosa. Tem que realmente pensar nesses detalhes. Se já for uma coisa pronta, envasa direto. Se for algo que precisa entrar em contato, extrair, como por exemplo pré-saborização com frutas, com ervas ou com especiarias, aí você vai deixar em contato algumas horas e aí depois você vai coar e aí depois disso que você vai envasar e levar para F2. Beleza? Qual o Brix ideal? A Eliane está perguntando. Brix não é... Existe uma faixa que eu acho que é de 4 a 8. Não sei exatamente, porque é algo que não tem uma compreensão exata de quanto é o ideal. O que se sabe é, acima de 8% já fica muito, e abaixo de 3, por exemplo, já a experiência não é uma coisa tão legal para o consumidor. Então, já bebi kombucha com 16 Brix, que é altíssimo. O que você tem que pensar é que quanto maior o Brix, mais instável vai ser a sua bebida, porque mais açúcar residual vai ter ali. Apesar do Brix não ser a melhor coisa para você ver quanto exatamente tem de açúcar residual. Porque o Brix, na verdade, é uma leitura meio superficial. Ela é uma leitura por refração da luz, então ele não vai pegar só açúcar, ele vai pegar qualquer soluto que tiver dissolvido ali. Então, partículas que estiverem dissolvidas ali na sua kombucha, elas vão ser interpretadas como açúcar residual, se você partir desse princípio. Então, a melhor coisa a se fazer é fazer uma análise da sua bebida para você saber exatamente qual é o açúcar residual dela, a quantidade de carboidratos exata. O Brix é uma coisa mais para acompanhar a sua fermentação, para você ter uma ideia de quanto de açúcar está sendo consumido, se esse açúcar está reduzindo ao longo da F1, se o metabolismo desses micro-organismos está ativo, se isso está acontecendo, essa mudança com o passar dos dias da fermentação, juntamente com o início dessa acidez. Então são coisas complementares ao paladar e ao pH. Não é uma coisa assim que você pode usar como parâmetro sozinho. Calda de maracujá pode ser com açúcar ou sem? Se for sem açúcar não vai ser calda. Não vai ser considerado calda, porque se eu não me engano, existe uma parada assim, uma denominação específica para xarope, para quanto de açúcar ele tem, e para calda, e para quanto de açúcar ela tem. Então, existe essa questão. Eu acho que xarope tem mais açúcar que calda. Eu acho que é isso. Mas eu só quis, não é uma técnica que eu uso tanto, então eu só quis colocar aqui pra vocês como possibilidade, mas eu tenho certeza que quem se interessar por essas técnicas vai acabar estudando mais sobre elas e aí vocês vão poder até me ensinar sobre elas. Que é uma coisa que eu não uso tanto, então por isso eu acabo não estudando a fundo, mas é bem possível. Extratos otimizam o tempo, reduz resíduos, tudo de bom, até que tá falando, é verdade. Qual o pH ideal para F1? Para o início da fermentação, entre 4 e 4,2. Agora, se for a colheita, 3,2 a 3,5.
faz uma live para que as kombuchas não fiquem explosivas. A Ivone tá falando. Ó, semana que vem vai começar uma live, uma sequência de lives que vai ser sobre processos ao vivo. Então a gente vai ter todos os processos, desde a primeira fermentação até a segunda, saborizações, manutenção do hotel, vai ter todos esses detalhes nessas lives. Gasguei, peraí. Tô falando tanto, né, gente? Que acabei dando ruim aqui na voz. E aí, nesse caso, a gente pode falar só sobre essas questões de como tornar uma kombucha mais estável quando a gente for falar sobre segunda fermentação. Sobre saborizações também, é um tema que também dá para encaixar esse assunto. Para te ajudar, assim, inicialmente, agora, você pode ler uma publicação que eu fiz lá no feed, que tá falando kombucha, o tema é kombuchas explosivas, como resolver. E aí lá você consegue ter uma ideia do que fazer com relação a isso. Mas é basicamente você dominar esses ingredientes, reduzir a quantidade de ingredientes que você está usando, aumentar o tempo de F1 ou diminuir o açúcar que você está usando no chá fresco. Então, se você conseguir fazer um balanço entre esses 3 detalhes, você consegue uma kombucha mais estável. Kombuchas Alquimia está falando pectina, isso mesmo, fica grudento, é verdade. Pectina que a pitaia libera. A Thaís está falando que os sucos da Mito são maravilhosos. Caju deu sabor e cheiro de podre. Então, vou tentar fazer uma receita melhor aí para vocês usarem. Porque eu vou testando tudo, né, gente? Não é que eu faço uma vez e que dá 100% certo, não. Inclusive, sabe aquela kombucha que eu fiz, que eu postei nos stories de vinho branco com extrato de pitaia? Não ficou boa. Não gaseificou direito. E por conta dessa interação do álcool, né, do vinho, já não tinha muito açúcar residual. E ela ficou amarela com o passar dos dias. Ela perdeu a cor rosa do extrato de pitaia e mudou de cor. Não ficou com aquela cor do champanhe rosé que eu queria. Então é outra coisa que eu preciso aperfeiçoar. Nem tudo dá certo aqui também, não. Minha kombucha não gaseifica. Não fica gaseificada como as suas. A Cristiane Lara dos Santos está falando. Gaseificação não é uma coisa só. Não é assim, eu posso te falar, faz isso que pronto. Não. Gaseificação é um conjunto de pelo menos umas 5 coisas aí que quando você muda tudo, você não sabe nem o que resolveu, porque são tantos detalhes que interferem que são ações conjuntas. Pode ser vedação da garrafa, pode ser a sua cultura, atividade da cultura, pode ser açúcar residual que está pouco, pode ser desequilíbrio da cultura, leveduras, pouquíssima levedura, também gera isso. Então, são vários detalhes que podem ocasionar a kombucha não gaseificar. Tem uma live nesse drive só sobre esse detalhe, segunda fermentação, em que eu falo sobre essas questões, falo sobre cada uma. E eu acho que isso pode te ajudar. Fiz com caju e deu super certo, parecendo champanhe brut. Se a kombucha passa do tempo da F1 faz mal? Não faz mal, mas vai ficar mais ácida. Algo que você sugira para dar a cor verde, Eduardo tá falando. Tem uma receita aqui, Eduardo. Kombucha de capim-limão, limão e espirulina, eu acho. Acho que é isso. E ela é verde. Dá uma olhada lá, porque nem todos os extratos de espirulina ficam azuis. Alguns ficam verdes. A maior parte fica verde. Então você pode usar a mesma técnica do extrato de espirulina para fazer um extrato verde. E aí você usar esse extrato sem resíduos para fazer uma kombucha verde. Tem até uma marca, Anis Kombucha, que eles fizeram uma kombucha verde com essa técnica do extrato de espirulina. Na época a gente conversou bastante pelo direct sobre isso e eles conseguiram chegar nesse resultado com essa técnica. Ficou muito legal. Com framboesa, você já fez? Já fiz. Com abacaxi com framboesa. Tem aqui também uma receita. Eu fiz com framboesa congelada. Na verdade, eu nunca nem vi framboesa cru, fruta mesmo, assim, in natura. Eu não sei nem
que gosto que tem. Eu só vi congelado aqui, eu usei, deu super certo, fica com uma cor linda. A Daisy tá falando que fez de melancia e não parecia que ela era melancia pela cor. Tem uma receita aqui também com melancia, gengibre e hibisco, que aí você vai colocar um pouquinho de hibisco e aí ela vai ficar com uma corzinha mais de melancia. Dá pra você fazer um extrato de hibisco também. Olha só, ó, como é que dá pra fazer um tanto de coisa. Elisa tá falando, fugindo um pouco do assunto, quando passa de mais de 15 dias sem fazer manutenção do hotel, tem algum problema? O que vai acontecer é que você vai começar a fazer com que seus micro-organismos entrem, com que os micro-organismos lá da cultura, com que eles entrem em latência, porque vai começar a faltar alimento, eles vão precisar reduzir o metabolismo, porque vai faltar, então muitos vão morrer, muitos vão ficar menos ativos, mas 15 dias não é um tempo muito alto, isso começa a acontecer assim, depois de bastante, 1 mês, 2, aí começam a ter esse problema, mas se for um poucos dias de diferença nessa alimentação, não vai ter nada grave assim que vai acontecer, é só você retomar as alimentações normal. A acerola você sugere fazer um extrato? Eu fiz com uma pré-saborização, daí depois eu fiz uma sedimentação, deixei a kombucha no vidro na geladeira para que todo o resíduo de acerola fosse pro fundo. A acerola tem muito resíduo, gente, meu Deus, fiquei passada. Mesmo depois de coar, ficou esse resíduo e aí eu deixei na geladeira, no vidro, para decantar. Peguei, separei essa parte, tirei pela torneira, né? Deixando esse resíduo lá do fundo. E aí depois disso eu envasei, eu fiz acerola com tomate, suco de tomate. E ficou legal, ficou boa, a gazê ficou bem. Estou fazendo suco de uva artesanal para as kombuchas, o resultado é perfeito, gente, aí é outro nível. Porque com frutas fica muito sedimento, a Jaqueline tá falando. Se for adicionando diretamente as frutas, é por conta das fibras das frutas. Então, o que você pode fazer é fazer uma pré-saborização dessas frutas. Tentar também, outra coisa, pré-saborização é uma técnica que você não precisa macerar as frutas antes. Porque eu já vi gente fazendo pré-saborização com purê de frutas. Se você fizer com purê, você vai estar fazendo a mesma coisa da extração mecânica, então não vai adiantar muito, porque você vai estar liberando as fibras dessas frutas e deixando em contato ali. Então, corte só em pedaços, não faça aquele purê, aquela maceração das frutas para poder liberar mais. Não faz isso, porque senão o resíduo vai ficar ali, depois você não vai conseguir tirar, você vai ter que fazer como eu falei, uma sedimentação a frio, vai dar muito mais trabalho. Então, só corta normal, coloca ali como se você fosse fazer uma salada de frutas. Você corta a fruta, põe ali em contato, 12 a 24 horas, depois você passa na peneira e você vai ver que não vai ficar liberando aquela quantidade absurda de resíduo. Os cubes são super resistentes, se tiver bastante açúcar até 2 meses rola legal. Às vezes deixo até mais para fazer vinagre e depois tá super bom ainda. O que vai acontecer é que você pode fazer uma seleção dos micro-organismos que você tem ali. Então, os principais que vão sofrer com esse impacto assim das primeiras escassezes, nem sei se existe plural para essa palavra, vão ser as leveduras. Então, pode ser que depois você tenha uma kombucha que gaseifica menos do que antes, porque você reduziu a quantidade de leveduras da sua cultura. Mas leveduras também é uma coisa que é simples de você resolver. Mais do que bactérias, por exemplo, formadoras de Scooby. Quando você tem uma redução delas, é uma coisa muito mais difícil do que quando você tem redução de leveduras, porque elas são facilmente adaptáveis. Qualquer calor que fizer, elas vão aumentar naturalmente. Então, assim, só que não acho uma coisa legal você ficar deixando seus Scoobies na escassez ali, né? Amo suas dicas, me ajudou muito desde o início, sou super fã, que legal. Muito obrigada, gente. Rô tá mandando um beijo pra você também. Beijo pra Aglace Locatelli, falei certo? Um beijão. Estão falando que adoram o perfil Casa do Fermento, depois eu vou olhar mais detalhes dele. Muito obrigada pela sua contribuição. Gi de vídeo, uma linda. Amo você, sou nova no grupo. Ai, que bom. Gente, entra no nosso grupo lá do Telegram, tem o link lá na bio, depois se vocês quiserem. Tem muita gente que ajuda todo mundo lá. Eu não consigo olhar sempre, mas tem pessoas, assim, maravilhosas lá que vão ajudar
vocês se vocês tiverem dúvidas. Tem muitos amigos lá que contribuem sempre com as suas dicas, que são muito experientes, e aí que vão esclarecer coisas, porque às vezes assim, perfil é muita gente, né? Então acaba que as pessoas não conseguem ver, eu não consigo ver também todas as perguntas, então por lá é uma quantidade menor de pessoas, a gente consegue conversar assim mais próximo. Quanto tempo dura a kombucha na geladeira? Jaqueline está perguntando. Infinito, dependendo do que você estiver esperando dela. Ela vai continuar sendo um líquido ali super maravilhoso e que pode ser utilizado como vinagre depois, se você tiver uma kombucha que vai ficar mais ácida. Mas pode ser que ela fique mais explosiva também, porque quanto mais tempo ela continuar armazenada, mais fácil vai ser para os micro-organismos driblarem essa questão da temperatura. Então, eles vão continuar se reproduzindo de forma mais lenta, mas vai chegar um momento que isso vai atrapalhar com relação a esse limitador que vai ser a garrafa. Então, você pode ter acidentes dependendo do tipo de material que você usa. Se for vidro, já se for plástico, você só vai ver uma deformação da garrafa, mas isso dependendo muito da quantidade de açúcar residual. Se você tiver pouco açúcar residual, isso vai demorar bastante. Tipo, já tive kombuchas que eu esqueci lá na geladeira por 3, 4 meses e tava normal. Depende muito da estabilidade. Amando, quando puder, faz mais live, a Cris tá falando. Pode deixar, Cris. Semana que vem, gente, aproveitar que tá todo mundo aqui, a gente vai ter a live sobre processos. Então, vai ser assim. Já vou explicar como é que vai funcionar. Também vocês vão me dando ideias. Vou colocar, o primeiro processo vai ser o de primeira fermentação. E aí, a gente vai fazer lá na sala, que é onde eu produzo, né? Aqui em casa eu não tenho mais nada de kombucha, tudo eu faço lá na sala agora. Então, a gente vai fazer lá. E aí, o marido vai ler as perguntas, vou pedir pra ele, não falei ainda que ele vai participar disso, eu ainda preciso falar, comunicá-lo. E aí ele vai lendo as perguntas, porque eu não vou conseguir ler e fazer ao mesmo tempo, né? E aí eu vou fazendo o processo de primeira fermentação com vocês, vou explicando cada detalhe, vocês também vão contribuindo nisso. E aí a gente vai compartilhando essas questões. E aí na outra semana a gente vai falar sobre saborização, colheita, enfim, vamos fazer uma ordem cronológica das coisas, até também a gente chegar ao fim nos processos práticos. Porque essas lives que eu fiz até agora foram lives teóricas, né? Meio que a gente discute a teoria da coisa. E aí eu acho que tem que ter uma live com a parte prática. Então, quero fazer isso. Eu acho que vai dar certo. Não sei se vai ser uma confusão, porque eu nunca fiz coisa ao vivo assim. A única coisa que eu fiz ao vivo foi uma live contribuição com a Cozinha da Vitalidade, que foi um docinho que eu fiz, mas foi coisa super simples. Agora, processos assim, pra mim é novidade. Então, vamos ver se vai estar tudo certo e aí vocês vão participando por lá. Eu vou colocar a caixinha para lembrar vocês. Você tem algo para dizer sobre o chá verde torrado? Marcal Fernando tá perguntando. Olha, chá verde torrado, eu acho que dá para usar assim para fazer kombucha, mas eu não tenho essa experiência não. Mas eu tenho um amigo que é a melhor pessoa para te falar sobre isso, que é o IG dele é @benicicoura e o IG da empresa dele é @chadô.oficial. A Chadô é a melhor empresa para te falar mais detalhes sobre os tipos de chá, porque o Benício é o tea sommelier deles. Então ele é um especialista assim maravilhoso sobre a Camellia sinensis e cara fera, sabe tudo sobre Camellia sinensis, kombucheiro. Então eu acho que não tem ninguém melhor para te auxiliar com relação a isso. Mas eu acredito que dá sim, porque eu acho que eu já vi ele falando sobre isso. E lá no grupo você também consegue falar diretamente com ele. Extrato de espirulina deve chacoalhar antes de usar? Não, se você chacoalhar o resíduo do fundo vai subir, vai suspender e aí você vai ter um extrato de espirulina com resíduos. E não é isso que a gente quer. A gente quer justamente que não existam esses resíduos e quando a gente deixa na geladeira eles sedimentam. Ok? E eu tô aqui tentando ler as perguntas a tempo, mas eu nunca consigo ler todas. Quero agradecer muito todo mundo que assistiu. Eu amei estar aqui com vocês.
Como sempre, nosso tempo acabou. Eu sempre acho que é pouco tempo, né? Nem parece que eu tô quase 2 horas aqui falando. Mas eu adorei. Quem não assistiu desde o início... Peraí, eu tenho que responder essa pergunta. Da Cris, tá perguntando qual a melhor marca de chá verde. Eu indico duas. Yamamotoyama e a Maia. Essas duas marcas são as melhores marcas que você pode ter para produzir kombucha. Tem link lá na bio. Clica lá na minha bio e clica em chás para kombucha que você vai ser direcionado para o site da Xadô. E eles vendem a granel. A granel que fala? Não sei. Eles vendem diretamente das fábricas. Então você não vai ter isso em lugar nenhum, gente. Eles têm contrato com a Maia, com a Yamamotoyama, com a maior parte das marcas de chá, assim, que são conhecidas aqui no Brasil. E vem direto para eles com a embalagem, com data de fabricação, data de validade, no saquinho transparente embalado a vácuo, nota fiscal. Então eles são muito responsáveis. Então você vai ter certeza do que você vai estar comprando. Porque às vezes a gente fica comprando tipo chá granel importado, não sabe nem o que é. Às vezes é até louro e você tá colocando louro na sua kombucha. E pagando caro por isso. Porque quando eu fazia isso, eu pagava R$ 70 no quilo. E achava que eu tava arrasando. E nem sabia o que era. Vinha aquele monte de galho. Então, às vezes você acha que isso vai te sair caro, um chá assim de uma empresa e tudo mais, mas na verdade não. Você vai ver o mesmo preço de um chá de uma loja granel. Só que como você compra pouco, assim, a gente vai comprando de pouquinho em pouquinho, né? Tipo, vai lá, pede 100 gramas, na outra semana compra 100 gramas, aí parece que é barato, mas na verdade não é. Então, na Xadô você vai ter todos esses detalhes esse mês. Eu achei muito legal essa iniciativa deles, por isso que eu tô comentando com vocês. Eles estão enviando um cartão que você vai cortando ele assim e ele tem sementes de margarida dentro. Então, você coloca num canteirinho, num vaso, e aí você vai ter... vai crescer margaridas aí por conta do Dia Internacional da Mulher. Então, eles são pessoas especiais. Com certeza é uma marca que eu indico sem pensar duas vezes, de um cara que me ajudou muito, que me ensinou muito na kombucha, o Benício. É um dos caras mais experientes nessa questão da consultoria de produção comercial, para estrutura de fábrica, equipamentos. Ele é um cara excepcional que fez toda a diferença na minha vida depois que eu conheci ele, então eu preciso indicar ele aqui para vocês. E é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas pra mim na caixinha que eu vou colocar lá nos stories se eu não respondi aqui pra você, se eu não conseguir ler sua pergunta. Aí eu vou colocar uma caixinha, aí você pode colocar lá pra mim a sua dúvida e aí eu vou responder em vídeo ou por escrito nos stories, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez, adorei. Semana que vem tem a nossa live diferentona, de processos ao vivo, e vai ser maravilhoso ter vocês nesse começo comigo, porque eu também não sei se vai dar certo. E aí, vocês me dizem depois se gostaram desse estilo novo. Um beijo pra todos. Até amanhã, a live tá salva no IGTV, no Drive. E é isso. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Ótima semana.